Hoje nós vamos falar, dentro das comemorações da Alba, de 50 anos de vida, de uma consultoria dedicada profundamente ao tema liderança, e você é um grande líder, né? O CEO da rede Muda Mundo, uma potência. E uma potência, não digo pelas obras, porque elas estão ali, podemos conferir, mas pela beleza da intenção transformadora que você traz para essa rede. Porque verdadeiramente queremos transformar o mundo em um mundo que seja bom para todos os humanos. Então, eu estou aqui com Fábio e faço uma pergunta para o Fábio. Fábio, se combinarmos que liderança é um estado de ser superior. Eu digo que é um estado de ser superior, porque ele percebe o mundo, percebe a necessidade do mundo, se coloca no mundo, e um líder se vê a si mesmo e reconhece essas necessidades dele e se dedica a elas. O que é justo, o que é bom, o que é correto, o que é necessário para ele, e depois faz o mesmo movimento para o outro, né? Isso para mim é liderança. E eu vejo você na sua trajetória, e aí eu quero começar te perguntando, em que circunstância você decidiu se transformar no maior empreendedor social deste país? Primeiro, eu estou um misto de emocionado por estar aqui, grato por estar aqui. Passa um filme na cabeça da importância que a senhora tem na minha vida. Eu acho que também nós somos muito fruto das inspirações de gente que em algum momento te serviu, te apoiou, te mentoreou, foi teu conselheiro. Essa mistura entre o profissional e o pessoal, e a senhora tem esse papel na minha vida, a senhora sabe disso. Então, passar por aqui nessa data tão importante, falar para tanta gente, é uma honra, é um privilégio. Sobre liderança, eu acredito que nós líderes temos uma responsabilidade muito grande. Lidamos com a vida das pessoas, lidamos com decisões a cada segundo, escolhas a serem tomadas. Participamos de fóruns, reuniões, debates, comunidades. O entendimento sobre o poder da nossa voz, o poder da nossa ação, da nossa atitude. E aí, assim, eu faço um link com a sua introdução sobre o que para a senhora é liderança. Eu acredito que é muito difícil. Eu posso dizer que eu considero que seja impossível ser um líder sábio, coerente, equilibrado, corajoso, empático, focado nas pessoas, na vida das pessoas, mas também em metas, em resultados, em objetivos, sem transcender. É o entendimento de que, assim, não é apenas sobre a minha vida, não é apenas sobre o meu querer, o meu gostar, as minhas decisões, aquilo que eu venho a fazer, o que eu venho a dizer, a tomada de decisão. No meu caso, no ano passado, positivamente ou negativamente, afetariam 23 milhões de pessoas. Diretamente estão ligadas a alguma decisão que a Rede Muda Mundo tome, de ajudá-las ou de não apoiá-las. Aí imagina se, de alguma maneira, eu não estou como CEO, como líder da Rede Muda Mundo, equilibrado, com a saúde emocional, física, mental, bem, com os meus relacionamentos, filhas, esposa, amigos, pai, mãe,
o meu território, a minha cidade, a minha comunidade bem, eu não vou agir com o equilíbrio necessário para tomar decisão. Então, eu acredito demais que não é apenas aquilo que a gente está vendo, que a gente está sentindo, que a gente está tocando. Tem muita coisa em jogo e muita coisa abstrata na liderança. Isso são algumas questões invisíveis, né? Invisíveis, mas que ela terminam se tangibilizando nas situações e nas condições. Eu acredito muito que a liderança, você pode ter estados equilibrados, como você está descrevendo, e desejados, como o que você está descrevendo, mas que ela vai aparecer e vai ser demandada nos momentos de crise, nos momentos de necessidade. É ali onde você verdadeiramente exercita aquilo que você está idealizando, desejando, ou até se convencendo que você é, né? É como uma poupança. Isso aí. A gente junta para gastar no momento mais difícil, na crise, na tomada de decisão, no crescimento, na expansão, nos momentos ruins também. Então, no meu caso, eu estive presente em todas as ações emergenciais no Brasil nos últimos 10 anos. Todas. Brumadinho, Mariana, Guatiquis, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Todas as 3 ações emergenciais de Petrópolis, na Serra no Rio de Janeiro. Todas no Nordeste do Brasil. Agora, no ano passado, em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Liderei um grupo de mais ou menos um time de 50 pessoas. Firmamos um termo de parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul para sermos a plataforma oficial, o movimento oficial de coordenação, capacitação, treinamento e gestão de todo o voluntariado no Rio Grande do Sul, naqueles dias ali do mês de maio, quando tudo aconteceu no Rio Grande do Sul, diante das enchentes e das fortes chuvas. E quais assim, só cortando um pouquinho aí, porque comecei a emergir em mim uma indagação. Como organizar tudo isso? Porque isso é muito semelhante a um grande movimento de uma organização por resultados, quando você mobiliza pessoas para obter resultados, ganhos e geração de riqueza. Mas isso exige alguns atributos de gestão. Sim. O que diferencia um movimento voluntário de um movimento dentro de uma organização, no teu parecer? No nosso contexto, como Rede Muda Mundo, nós fazemos completamente parecido com as grandes companhias. Gestão, indicadores, painéis. Temos programa de trainee para qualificar, capacitar a liderança e desenvolvimento de procedimentos para que o voluntariado possa agir numa ação emergencial e não atrapalhar. A entrada, a saída, onde cada um com o seu perfil, com o seu soft skill vai servir, vai ajudar, porque é uma ação emergencial onde pessoas perderam tudo, perderam entes queridos, que o governo muitas vezes já está em estado de alerta, que o empresariado está sofrendo questões econômicas, que todos os veículos de comunicação estão cobrindo manhã, tarde e noite as ações. O que o voluntariado precisa aí é para servir. E eu sempre digo, fazer o bem bem feito é o que a Rede Muda Mundo se propõe a fazer. Qual é o meu papel? E eu aprendi muito disso com a senhora. O meu papel nessas ações é entender que existe uma tática executiva, procedimentos, indicadores, articulação, relacionamento com o poder público, com a iniciativa privada, planejamento estratégico, plano de ação, mas o meu papel é sair um pouco da mesa, fazer aquela passagem do helicóptero que olha de cima e tentar azeitar essa operação. Muitas vezes animando, porque são dias muito difíceis. Muitas vezes chegando próximo dos líderes que estão sofrendo mais com o momento. Muitas vezes trazendo uma palavra de coragem, mas muitas vezes trazendo conexões
ativos que não estão na mesa ainda. Como um clube de futebol que pode fazer uma grande ação para ajudar, ou um banco que pode liberar uma linha de crédito para aquele momento, ou uma grande rede de farmácias que pode abrir todas as suas farmácias no Brasil para doações para que as pessoas querem ajudar. Então, olhar e ver, por mais que você tenha um plano tático, operacional, porque você, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai usando a experiência de Mariana para Brumadinho, que vai se vindo um pouco para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, mas existem casos específicos em cada um desses eventos que são únicos. Sei. Que tem a ver com o povo, com o território, com o momento. Então é exatamente agora que o líder, ele olha a esteira de produção, mas ele vai percebendo que precisa ser customizado algumas coisas. Sei. Sabe que isso que você está falando, funcionando a partir de um voluntariado e de uma circunstância a ser resolvida, né? Que pertence a todos. Eu acho que aí tem um elemento importante. O que liga, qual é a ligação que existe entre todos que participam e que estão conscientes da mesma necessidade e estão conscientes do mesmo movimento. Sim. Né? É isso que faltaria dentro das organizações, quando a gente se debate tanto com as questões de engajamento, com as questões de retenção, com as questões de significado, com as questões e as doenças que estão emocionais que temos hoje dentro das organizações e na sociedade. Está faltando essa sensibilidade para dizer o que nos junta. E não é que nos junta somente na desgraça, nos junta na possibilidade de superação. Dona Rosa, um dos meus conselheiros, a senhora conhece ele, chama-se Ricardo Guimarães, de uma empresa de identidade, de marca, de branding, de comunicação chamada Timos. O Ricardo, uma vez, num dos apoios que ele me deu à Rede Muda Mundo, ele disse assim, eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta que a senhora faz nesse momento, a reflexão que a senhora faz. Ele me disse assim certa vez, Fábio, tem que ter muito cuidado para a Rede Muda Mundo não se institucionalizar ao ponto de perder o sopro do espírito do movimento. O sopro do espírito do movimento é o porquê e para que nós nascemos. É porque existe uma empresa. Sim. Que dor ela está buscando resolver no mundo? Qual é a solução que ela traz para o mundo? Isso tem muito a ver com os fundadores. Sem dúvida. Tem muito a ver com a história de vida do fundador, da família, dos executivos. A Rede Muda Mundo tem a ver com a minha história de vida. Meu pai nasce numa comunidade vulnerável. Meu pai é de uma casa de 11 irmãos que só ele tem curso superior. Meu pai trabalhou na feira, foi taxista, engraxate, se tornou dentista, foi um aluno de escola pública. Sendo assim, de alguma maneira, a história do meu pai está em mim. Eu estou aqui, meu pai é do sertão do Nordeste, ele não está aqui, mas ele está aqui. Eu não posso perder o sopro do espírito de que o povo de onde meu pai vem tem urgência. Urgência por educação, por oportunidade, por políticas públicas, pela verdade. Se eu institucionalizar a Rede Muda Mundo, e que tem que se institucionalizar, tem que ter governança, tem que ter transparência. Ganhamos prêmios internacionais, eu sou embaixador do Brasil do Pacto Global. Eu fui eleito esse ano um dos empreendedores do ano pela Ernest Young Brasil. Isso tudo faz parte da institucionalização. Mas eu não posso sair todo dia de madrugada de casa, pegar um avião e achar que eu estou saindo por conta da institucionalização. Eu estou saindo por conta da missão. Isso serve para a Rede Muda Mundo, isso serve para qualquer empresa. Para qualquer empresa e para qualquer indivíduo, né?
Eu penso que esse toque que você trouxe e essas duas perguntas chaves, né? Para quê e para quem nós fazemos as coisas, né? É para o mundo. E você ultrapassa como líder, muitas vezes, a você mesmo. Sim. Exatamente quando você responde com amplitude essas duas perguntas, né? É muito, muito forte o comprometimento que a gente tem com essas duas perguntas. Quando você pergunta para um fundador, você sonhava com um grande projeto na grande empresa? Ele diz assim, não, eu não sonhava. Essa questão do sonho, ela pode vir um pouco mais sofisticada depois, mas a intencionalidade, para quê? E para quem? E o compromisso que ele tinha com a sua missão e aquilo que ele pautou para ele, era muito mais forte do que elaborar cenários, ou sonhos, ou desejos, ou vontades e visões, né? Sim. Muito mais forte. É isso que te move? Hoje, depois de 14 anos envolvido com impacto social, fundando algo que eu não sabia o que estava fundando, assim como a senhora falou agora há pouco, mas tinha o sonho de fazer o bem. E eu tinha o sonho de fazer o bem muitas vezes, para muitas pessoas. Então deu no que deu. A Rede Muda Mundo hoje ela é importante para o Brasil. Ela não é mais importante só para Fábio. Ela é importante para o Brasil. Ela é importante para 23 milhões de pessoas. Ela é importante para beneficiar 7 mil organizações sociais no Brasil. Nós temos hoje, em 2024, o número de 5 milhões de horas de trabalho voluntário. Nós somos a principal frente hoje de educação, de empreendedorismo social no país. Criamos um modelo através da Casa Zero, que é uma das iniciativas da Rede Muda Mundo importante, que vai ser espalhada, começou no Recife, agora vai ter em São Paulo, já vai ter em outras capitais, como o Shopping Sociocultural. Então, eu acho que a Rede Muda Mundo hoje ela cumpre sua missão. Agora, antes da Rede Muda Mundo, eu trabalhei com odontologia. E quando eu trabalhava com odontologia, eu queria fazer com que toda pessoa pudesse ter acesso ao aparelho ortodôntico. Toda pessoa de baixa renda pudesse colocar seu aparelho, sorrir sem colocar a mão na boca. Nós nos tornamos o maior grupo econômico do país na área de odontologia e de ortodontia. Depois eu vendi minha participação para minha família. Mas eu não só participei de um projeto de fazer pessoas colocarem aparelho ortodôntico. Eu fui convidado para muitos casamentos. Ai, que porque lindo. as pessoas agora casavam com os dentes. Isso tem, exatamente. E esse exatamente enquanto você fala, eu vou fazendo a minha trajetória também, né? E falando exatamente o que deixei, que semente deixei, como ela floresce em cada uma das pessoas que atendi, porque fazendo uma lista muito rápida, né? Atendi 60% do PIB nacional, né? Então, e individualmente. E se você somente calcular quantas horas de trabalho com ele, a escala disso, então, esse para quê? E quando essas pessoas me ligam em alguns momentos e falam assim, Rosa, lembra da palavra que você me disse? E eu falo assim, ai caramba, não lembro. Porque aquela palavra fazia parte daquele momento e daquela vivência. Grande contexto. E do grande contexto. E quem valorizou aquela palavra não fui eu só. É aquele que recebeu. Sim. Na sua necessidade. E ela se transforma. Essa palavra se transforma. Sabe o que eu acho, dona Rosa? Sabe? Isso não é meu. Isso é do processo dele. E aí que está a beleza, né? Você, às vezes, tem condições de poder, de maneira concreta, dizer assim, minha obra é essa. Mas tem, em outros momentos, a dúvida se tua obra aconteceu. Mas o que eu acho, de coração, é o seguinte. Eu acho que quem vai deixar uma grande obra não tinha noção que estava construindo uma grande obra. É verdade. Porque é como aquilo que a gente fica procurando, e cada vez que a gente fica procurando aquilo fica se distanciando mais da gente.
Exatamente, porque o que, numa experiência que eu tive desses treinamentos todos de liderança, etc., um dia nos levaram a um grande campo e nós escrevemos nossos propósitos de vida no papel, penduramos ele com pregados assim a 50 metros daqui e fazia um frio danado e a gente sem sapato, vendado, tinha que encontrar os seus propósitos. E passaram 2 horas e eu não chegava no meu propósito e já tinha 28 pessoas que tinham saído do campo e eu falava, meu Deus, isso é viável, mas não está acontecendo comigo. E alguém na minha orelha falava, o que é importante é o propósito, resultados são consequência. E eu queria o resultado, porque como engenheira, eu tinha que calcular número de passos, desvios, né? Linha reta, não sei como. Eu estava aí calculando o meu caminho para conseguir o resultado de ir lá pegar meu papel. Vendada. E não conseguia. 2 horas. Até a hora que eu sentei e falei, eu construí esse propósito para me guiar. Por favor, me leva até você. E eu levantei daqui e fui direto para pegar meu papel. Eu podia largar meu propósito pendurado lá, mas eu tinha concebido ele para ele me guiar. E ele me guia. Na hora que eu estou querendo o resultado, que é pegar o papel, Sim. não consegui durante 2 horas. Sim. Então, muitas vezes o debate é esse, né? Quando nós lideramos. Queremos o resultado, a concretude, e isto está medido por isso, e nos esquecemos de que existe um propósito que guia. Tem um pensador que me influencia bastante, o nome dele chama-se Ed Renekiewicz. Ele tem uma frase chamada, felicidade não é um lugar onde se chega, é o jeito como se vai. Uhum. Eu acho que o papel do time, muitas vezes, é encontrar o propósito rápido. O papel do líder é encontrar o propósito do caminho. É isso que vai fazer a empresa. Eu diria se é manter o propósito no caminho. Manter o propósito no caminho. No caminho, melhor. sabe? É melhor. Porque isso me reporta a uma condição. Eu sou sambista de escola, né? Sei. Eu adoro sair de samba. E uma das coisas que desde o início me toca muito é o momento em que a bateria entra, né? Quando abrem-se os portões e a bateria começa naquele som inigualável, né? E começa o desfile. Mas a bateria vai até um certo ponto e depois entra no recuo. E nesse recuo ela se mantém, garantindo que quem está na ponta mantenha a expressão e dance e escute e se desempenhe, e quem está no fim também escute. Então garante que toda a escola esteja no ritmo, na harmonia, etc. E que ninguém se desligue. E eu penso que nosso papel como líderes, muitas vezes, é estar no recuo. Sim. Garantindo que a harmonia, o ritmo, a dança e o desfile aconteçam de ponta a ponta. Sabe? Então, essa é a minha inspiração como líder, né? É isso. A música não pode parar. Não pode parar. Coisa linda. É muito, muito interessante. Agora, ser um empreendedor social e atuar nessa, vamos chamar isso ou de uma indústria, né? Sim. Exige de você talentos ou capacidades diferentes do que estaria dentro o que diferencia em relação ao mundo corporativo? Esse ecossistema é um ecossistema do filantropo, do doador de causas. Existem famílias doando, existem pessoas físicas doando. Esse ecossistema também é um ecossistema de patrocínios. Patrocínio por um projeto, por uma causa, ligado ao ODS, que é a diretriz que as empresas têm, ligadas à Agenda 2030 do Pacto Global da ONU.
Esse ecossistema também é um ecossistema que existe recursos de editais, recursos públicos, recursos internacionais. Então, você passa a lidar com muita gente. Uhum. Eu acho que qual é um desafio um pouco diferente do empreendedorismo clássico para o empreendedorismo social? Eu acho que tem a ver e eu acho que existem ensinos do empreendedorismo social para o empreendedorismo clássico, como o empreendedorismo clássico tem ajudado muito o empreendedorismo social. Ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, eu recebi muitas ajudas de grandes empresas nos ajudando na governança, na gestão, programa de trainee, transparência, quase que um plugin que foi feito para trazer essa tecnologia. Qual é a tecnologia que a gente tem para levar para lá e dizer assim, a gente tem para ensinar? A palavra é engajamento. Não é possível fazer nada no empreendedorismo social sozinho. Não é possível fazer top-down. Não é possível falar e os súditos ouvirem. Essa conta não fecha. No final do dia você vai ficar sozinho. Você não vai ter voluntariado, você não vai ter filantropo, você não vai ter patrocinador, você não vai ter editais, não vai ter gente querendo ajudar o sonho de todo mundo. Não é possível no empreendedorismo social alguém se comprometer com o teu sonho. A Rede Muda Mundo não é o sonho do Fábio. Sim. A Rede Muda Mundo é o sonho de milhares de pessoas que encontraram na Rede Muda Mundo, em todos os projetos, um lugar para ancorar o seu sonho, para ser útil, para gastar seu tempo, para saber que colocando o recurso ali está indo de fato para o lugar onde eles estão destinando, para encontrarem pessoas legais para namorar, para passear, para ser amigo, para participar de uma comunidade verdadeira. Não é uma comunidade de network. Sim. É uma comunidade de relacionamentos. Então, eu acho que a grande diferença está no jeito de fazer. Pode parecer que dá mais trabalho, porque tem uma costura política diária. Diária, de falar com um, de animar o outro, de juntar todo mundo. Isso vai muito, eu não digo contra, mas se opõe, tá? Contrasta com aquilo que nós escutamos no mundo corporativo, principalmente, de que você é responsável pelo seu sucesso, né? Se você invista, se conheça, faça por você mesmo e você terá o resultado do sucesso que você quer. E se você não conseguir esse sucesso, o responsável é você. Então, é Deixa eu brincar com a senhora, é uma brincadeira, tá? Mas é quase que uma teologia da prosperidade. Exatamente. Se você fizer aqui, você recebe Você recebe aqui. E esse é o grande ponto de sofrimento, porque nesse estímulo ao autodesenvolvimento, autoconhecimento, motivação, eu estou nesse me exigindo como indivíduo a ser alguma coisa que, se eu me perguntar se é isso mesmo que eu quero, ou se eu tenho que cumprir alguma exigência de sucesso já programada para mim, ou dita que esse é o modelo de sucesso, né? Um paradigma de sucesso. Então, eu penso que hoje esse é um aspecto importante para a liderança, né? Quando ela encontra o outro na sua individualidade, na sua diferença, mas consegue ofertar esse espaço de onde pendurar o sonho. Sim. Tá? E isso não é o que acontece no mundo corporativo. Falamos muito sobre significado do nosso trabalho, falamos muito sobre a necessidade de engajamento, falamos muito sobre essa autorresponsabilização da tua vida, da tua carreira, etc. Mas, do meu ponto de vista, isto dissocia, não junta. Não se consegue juntar em torno de uma necessidade comum, porque eu quero o conforto do outro parecido comigo, eu quero o conforto de fazer determinadas coisas e ter um resultado imediato para mim. Sim. Né? Então,
Você acha que essas duas realidades se estão distanciando? Eu acho que a palavra-chave se chama servir. Uma organização social ela nasceu para servir. E muitas vezes, os meus amigos empresários, que são meus amigos, eu considero meus amigos, é muito interessante que toda vez que eu encontro com eles, eles dizem assim: Fábio não quer saber sobre a minha empresa, Fábio quer saber sobre sobre mim. E o Fábio me pergunta sobre o meu casamento, como está a minha vida, como estão meus filhos. São perguntas que geralmente não são feitas. Uma empresa também nasceu para servir. Ela nasceu para servir. Eu acredito que, eu acredito que a gente precisa, o segundo setor, que é o setor produtivo, as empresas, onde está o capital, geração de riqueza, ele copiou muito o modelo do primeiro setor, que é o governo, podendo agora copiar bastante o modelo do terceiro setor. O governo, alguém é eleito e escolhe todos os secretários. E já no outro dia, quem não tinha carro passa a ter um carro do mandato. E tem uma placa na parede de que aquele é o carro do secretário. E ele vai ter um motorista e só quem vai parar ali é aquele. Então imagina que numa gestão pública você tem 30 mil servidores, mas você tem 15, 20 com cargos ultra super mandando em tudo. A minha pergunta é: como é que se sente os 29.900 que não estão nesse lugar? Isso inspira? Isso gera engajamento? Isso é exemplo? O líder, ele precisa inspirar. Porque quando estiver tudo bem numa empresa, está tudo bem. Mas quando estiver não tão bem, quem vai sustentar são as pessoas engajadas, que vão participar daquele momento, que vão dizer: estamos aqui, vai atrasar o salário, vamos junto, perdemos um cliente importante, vamos conquistar outro. Então eu acredito que a matriz precisa mudar de lugar, porque senão a gente vai fazer muito treinamento, muita consultoria, muita compra de serviços para mudar a atmosfera. E a atmosfera, ela não está aqui nos frutos, ela está na raiz, de onde tudo começa. Quando você está falando, e aí isso é uma fala que muitas vezes eu também coloco para meus clientes, né? Essa fala de que existe uma outra dimensão mais profunda do que a dimensão exclusiva de resultados, né? Vai além de resultado, vai além de hierarquia, vai além de poder, né? Eu digo que a autoridade, ela não precisa de estrutura. Né? O poder precisa de estrutura. A autoridade você exerce por aquilo que você é. E você sabe e se responsabiliza. Mas existe uma resposta do meu cliente para me dizer o seguinte: o mundo, Rosa, é um mundo do concreto. O mundo é o mundo da riqueza. Se a gente não produzir como empresa, como dando a entender que o custo que você paga para poder funcionar é válido quando se trata de um custo social ou de um custo de pessoas. Porque tudo que nós estamos falando pertence ao indivíduo. Né? A qualidade desse indivíduo. E como líderes, estamos buscando que essa qualidade seja cada vez melhor. Desde criança. Né? As crianças nascem e nós formamos essas crianças para se transformarem em pessoas. E pessoas vão se distinguir por quê? Eu diria que se distinguem por 3 coisas, né? Pela sua capacidade de ser o que é justo para si e para o outro, pela sua capacidade de saber que o certo e errado para si e para o outro, e do que é bom ou ruim para si ou para o outro. Né? Essa é a ética básica da pessoa.
Hoje, nós não temos essa preocupação de dizer, estamos fazendo coisas que não são justas para um ou justas para um lado ou para outro. Quando falamos de violência, quando falamos de fome, quando falamos de necessidades de saúde, né? Mas o mundo concreto, isso assim, tudo isso é bonito, mas na concretude o que vale é o resultado que você apresenta. Sim. Tá? Como juntar então esses dois mundos? Primeiro que eu acho que a pessoa que está falando essas falas, ela é uma pessoa é legítimo o medo dela. Uhum. É o medo da inovação, do novo. Estamos falando aqui sobre inovação. Uhum. Quando eu fui trabalhar com odontologia, com meu pai, com meu irmão, eu tinha uma missão. Uhum. Não era fazer odontologia, ortodontia, era fazer as pessoas de baixa renda terem acesso a um serviço que elas não poderiam ter. Isso foi um sucesso tão grande que nós ganhamos muito dinheiro, geramos muito emprego. Esse ponto que você acabou de trazer, que é um ponto que eu acredito piamente, em que existe uma grande diferença, e aí se faz uma grande diferença quando nós pensamos em ganhos e quando nós pensamos em benefícios. Sim. Né? Ou seja, toda a nossa cultura é para buscar o ganho. Eu ganhei, eu competi, eu ganhei, eu investi, eu ganhei, eu produzi, eu ganhei. Então temos muitos ganhos, estou contabilizando esses ganhos. Sim. Mas nem sempre estamos olhando para os benefícios gerados por aquilo. Sim. Né? Sim. Acho isso que você acabou de colocar em um exemplo então nós ganhamos, claríssimo. Nós ganhamos muito dinheiro, geramos muito emprego, pagamos muito imposto, mas e o benefício, beneficiamos milhares de brasileiros que não podiam ter acesso a um serviço básico, que é saúde. Vendi a empresa para a família, saí, ganhei dinheiro novamente e invadi um segmento como um oceano azul, que era o segmento da assistência social, para fazer dentro da assistência social inovação social, levar o novo para esse lugar. Contar uma história só sobre o novo. O novo, no meu estado, um jovem morreu num campo de futebol, numa briga de torcedores. Em 2015, um torcedor foi até o banheiro do estádio, arrancou um vaso sanitário, jogou e pegou na cabeça de um jovem de 16 anos e ele morreu. Durante 7 semanas, os estádios de Pernambuco de futebol não puderam ter torcida. Isso significa uma catástrofe para um estado pobre. Porque quando tem um jogo de futebol, tem alguém vendendo um espetinho de carne, alguém estacionando o carro, vendendo a camisa, vendendo uma cerveja, está tirando do futebol o pessoal da iluminação, da rádio, parou a economia desse segmento. Eu fui para algumas reuniões querendo saber como que a gente poderia ajudar, como movimento de voluntariado, como movimento de inovação social, esse problema. E aí os problemas, tudo cercava em torno de aumentar o número de efetivo da polícia, prender todo mundo, mais do mesmo. A pergunta que eu fiz na reunião foi: isso já foi feito, que vocês estão sugerindo? Já. E novamente aconteceu. Naquele dia eu propus que em alguns jogos no futebol pernambucano voltasse a ter torcida e que os seguranças, parte dos seguranças, fossem as mães dos líderes de torcidas organizadas. Ia ter o efetivo da polícia, mas iam ter as mães
dos líderes de torcidas organizadas, também como seguranças, mães seguranças, como voluntárias. Colocamos nos jogos 50, 60 mães, líderes de torcidas organizadas, para ser segurança. Acabou a violência no campo de futebol em Pernambuco, porque ninguém briga na frente da mãe. Sei. Ok, mas isso é uma ação onde que isso tem lucro. Nós ganhamos com essa ação o prêmio do Festival de Cannes, em 2015. Em 2015, a estatueta de ouro do Festival de Cannes foi dada para mães seguranças. E os 3 times de Pernambuco, os maiores times, Sport e Náutico Santa Cruz, que tinham na camisa o mesmo patrocinador, quando apareceu a camisa deles na televisão, em Cannes, internacionalmente, eles triplicaram a verba de patrocínio da camisa. Então é muito simples. O que eu acredito é que uma coisa não anula a outra. Uhum. Eu entendo esse empresário, assim como eu tenho um painel, eu preciso olhar caixa, eu preciso olhar faturamento, objetivo, meta, os indicadores, mas eu preciso também ser feliz. Sei. Cuidar só disso, né? Cuidar só do que está dentro de casa, monitorar isso tudo, isso vira um grande patrulhamento, inclusive muitas vezes com medo das sombras, de ser substituído, de ser demitido. E eu não aproveito aquele momento que eu estou ali, aquela experiência que eu estou ali, com milhares de colaboradores, vendendo milhares de serviços, de produto, para fazer o bem, para deixar algo chamado legado. Então, eu acredito que, eu entendo, mas eu acredito que inovação é uma coisa que precisa estar conectada com isso tudo, olhar as coisas de um novo jeito. Uhum. Quando a gente olha as coisas de um novo jeito, é interessante porque parece que queremos acabar com o que existe para substituir por outra coisa. E na realidade, é tudo feito com os mesmos elementos, numa forma de apresentação diferente. E é uma utilização diferente. Sim. E temos muito medo da perda. Né? Parece que quando te dizem assim, olha, experimenta tal coisa, né? Que isso pode ser bom para você. Sim. O nível de resistência é alto. Sim. Para experimentação ou para adesão a uma coisa nova. Porque pensamos que vamos perder. Eu digo assim, tudo na vida é na fórmula do valor. Função sobre custo. Se você, para viver, paga custos altos, o que precisas aprender como função para diminuir os custos? Né? Então, isso pode dizer assim, mudou. Não mudou. Aprendeu. Né? E tudo passa pelo aprendizado. Que mensagem você gostaria de deixar? Como líder de um movimento, como líder de você mesmo, porque tua história é fantástica. A mensagem que eu gostaria de deixar é 3 coisas. O primeiro é: se cuide de você. Não é possível cuidar de tanta gente e não se autocuidar. Uhum. Coloque você como número 1 da sua própria vida. Cuide da sua aparência, cuide da sua saúde mental, emocional, cuide dos seus relacionamentos, se alimente bem, tenha hobbies, aproveite, a vida passa muito rápido, e não deixe ninguém ser dono da sua agenda. Ponto 1, cuide de você. Ponto 2, não faça nada sozinho, nada. O lugar da solidão é um lugar triste, de abatimento, de um preço muito alto. Você não precisa andar sozinho. Tenha conselheiros, mentores, gente de confiança, que nos dias mais difíceis você coloque a cabeça no colo e, se for preciso, chore. Mas também nos dias de celebração,
celebre, abre uma boa garrafa de vinho ou tome um café na mesa. A mesa é o lugar de gente que você gosta e que gosta de você. Não ande sozinho. E terceira coisa, faça algo que deixe aqui um legado. E o legado pode ser para uma pessoa, pode ser para muitas pessoas. Legado tem a ver com... Ele dizia bom dia, ele perguntava se eu estava bem, ela sempre falou até logo. Legado tem a ver com gentileza, tem a ver com olho no olho, com abraço, com respeito. Legado tem a ver com interrompimento de injustiças, dar voz a quem não tem voz. Legado tem a ver com ética, com transparência. Legado tem a ver com amor por esse país, pelas pessoas que aqui vivem. Legado tem a ver com uma agenda maior do que sua própria agenda. Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente pensa assim, existem outras crianças, além da minha filha, que eu posso ajudar. Quando eu olho para a minha família, eu posso olhar também, existem outras famílias. Então, que você tenha um compromisso com um legado. É a minha oração, torcida, e quem sabe a gente se encontre por aí. Assim como um dia eu encontrei com Dona Rosa, e ela mudou a minha vida, e é por isso que eu estou aqui. Obrigada, querido. Foi assim muito bom conversar, né? E gostaria que fosse muito bom para quem nos escuta. Sim. Né? Compartilhamos. Vai ser. Conversamos 50 minutos. 50 minutos e compartilhamos muita coisa e 50 minutos. Muito bom. Vai.